Como São Carlos Borromeu afrontou a epidemia do seu tempo, por Roberto de Mattei. São Carlos Borromeu, 1538 a 1584. cardeal da Santa Igreja Romana e arcebispo de Milão, de 1565 a 1583, foi definido, no decreto de canonização, como um homem que, enquanto o mundo lhe sorri com as maiores agruras, vive crucificado ao mundo, vive do espírito, rejeitando as coisas terrenas, procurando continuamente as celestes, imitando na terra, nos pensamentos e nas obras, a vida dos anjos. Paulo V, Bula Unigenitus, de 1º de novembro de 1610. A devoção aos anjos acompanhou a vida de São Carlos, que o conde de Olivares, Henrique de Guzmán y Ribeira, embaixador de Filipe II, em Roma, definiu como mais anjo que homem. Muitos artistas, como Teodoro Valonio, em Palermo, e Sébastien Bourdon, em Fabriano, retratam nas suas pinturas Carlos Borromeu enquanto contempla um anjo que embainha a espada ensanguentada a indicar o fim da terrível peste de 1576. Tudo começou em agosto daquele ano. Milão estava em festa para acolher João de Áustria, de passagem para Flandres, de que tinha sido nomeado o governador. As autoridades da cidade estavam empenhadíssimas para prestarem ao príncipe espanhol as maiores honras, mas Carlos, 6 anos arcebispo da diocese, seguia com preocupação as notícias vindas de Trento, de Verona e de Mantua, onde a peste começava a reivindicar vítimas. Os primeiros casos eclodiram em Milão a 11 de agosto, precisamente quando lá entrava Dom João de Áustria. O vencedor de Lepanto, seguido pelo governador Antônio de Guzmán y Zúñiga, deixou a cidade, enquanto Carlos, que se encontrava em Lodi para o funeral do bispo, regressou imediatamente. A confusão e o medo reinavam em Milão e o arcebispo dedicou-se inteiramente à assistência aos doentes, convocando orações públicas e privadas. Dom Prosper Guéranger resume assim a sua inesgotável caridade: na ausência de autoridades locais, organizou o serviço sanitário, fundou ou renovou hospitais, procurou dinheiro e suprimentos, decretou medidas preventivas. Acima de tudo, providenciou o alívio espiritual, assistência aos enfermos, o sepultamento dos mortos, a administração dos sacramentos aos habitantes confinados por prevenção nas suas casas. Sem temer o contágio, deu própria vida, visitando hospitais, orientando as procissões de penitência, fazendo-se tudo para todos como um pai e como um verdadeiro pastor. São Carlos estava convencido de que a epidemia era um flagelo mandado do céu como castigo dos pecados do povo e que, contra isso, era necessário recorrer aos meios espirituais, oração e penitência. Censurou as autoridades civis por terem posto a sua confiança nos meios humanos e não nos meios divinos. Não tinham proibido todas as reuniões piedosas e todas as procissões durante o tempo do jubileu. Para ele, estava convencido, eram essas as causas do castigo. Os magistrados que governavam a cidade continuavam a opor-se às cerimônias públicas, com medo de que o ajuntamento de pessoas pudesse dilatar o contágio, mas Carlos, que era conduzido pelo Espírito Divino, diz outro biógrafo, convenceu-os dando vários exemplos, entre os quais o de São Gregório Magno que tinha parado a peste que devastava Roma em 590. Enquanto a peste se espalhava, o arcebispo ordenou que 3 procissões gerais se realizassem em Milão, nos dias 3, 5 e 6 de outubro, para aplacar a ira de Deus. No primeiro dia, o santo, embora não se estivesse em tempo de quaresma,
impôs as cinzas sobre as cabeças dos milhares de pessoas reunidas, exortando a penitência. Terminada a cerimônia, a procissão dirigiu-se para a Basílica de Santo Ambrósio. Ele próprio se colocou à frente do povo, vestido com a capa magna, com um capuz e os pés descalços, a corda de penitente em volta do pescoço e uma grande cruz na mão. Na igreja, pregou sobre o primeiro lamento do profeta Jeremias, Comodo sedete sola civitas plena populo. Como se encontra solitária a cidade outrora tão populosa. Afirmando que os pecados do povo tinham provocado a justa indignação de Deus. A segunda procissão presidida pelo cardeal dirigiu-se para a Basílica de São Lourenço Maior. No seu sermão, aplicou à cidade de Milão o sonho de Nabucodonosor, de que fala Daniel, mostrando que a vingança de Deus tinha vindo sobre ela. No terceiro dia, a procissão dirigiu-se da catedral para a Basílica de Santa Maria de São Celso. São Carlos levava nas suas mãos a relíquia do Santo Prego de Nosso Senhor, doada pelo imperador Teodósio a Santo Ambrósio, no século V, e terminou a cerimônia com um sermão intitulado Peccatum Peccavi Jerusalém. Jeremias 1,8. A peste não mostrava sinais de diminuição e Milão parecia despovoada porque um terço dos cidadãos tinha perdido a vida e o resto estava em quarentena ou não ousava sair de casa. O arcebispo ordenou que se erguessem, nas principais praças e ruas da cidade, cerca de 20 colunas de pedra encimadas por uma cruz para permitir que os habitantes de cada bairro participassem nas missas e nas orações públicas desde as janelas de casa. Um dos protetores de Milão era São Sebastião, o mártir a quem os romanos tinham recorrido durante a peste do ano 672. São Carlos sugeriu aos magistrados de Milão que reconstruíssem o santuário a ele dedicado, que caía em ruínas, e que celebrassem, durante 10 anos, uma festa solene em sua homenagem. Finalmente, em julho de 1577 a peste parou e, em setembro, foi posta a primeira pedra no Templo de São Sebastião, onde, a 20 de janeiro de cada ano, ainda se celebra uma missa para recordar o fim do flagelo. A peste de Milão de 1576 foi o que o saque dos Landsknechts tinha sido para Roma 50 anos antes, um castigo, mas também uma ocasião de purificação e de conversão. Carlo Borromeu recolheu as suas meditações num memorial, no qual escreveu, entre outras coisas: Cidade de Milão, a tua grandeza subia até aos céus, as tuas riquezas estendiam-se até aos confins do universo mundo. A peste, que é a mão de Deus, veio do céu e, de seguida, foi reduzida a tua soberba. O santo estava convencido de que tudo se devia à grande misericórdia de Deus. Ele feriu e curou, ele flagelou e curou, ele colocou a mão na vara do castigo e ofereceu o bastão do apoio. São Carlos Borromeu morreu a 3 de novembro de 1584 e está sepultado na Catedral de Milão. O seu coração foi solenemente trasladado para Roma, para a Basílica dos Santos Ambrósio e Carlos, onde ainda é venerado. Inúmeras igrejas são-lhe dedicadas, entre as quais a majestosa Karlskirche, em Viena, construída, no século XVIII, como acto votivo do imperador Carlos VI, que confiou à cidade a proteção do santo durante a peste de 1713. Durante os seus 18 anos de governo da Diocese de Milão, o arcebispo Borromeu dedicou-se com igual vigor a combater a heresia, que considerava a peste do espírito. Segundo São Carlos, de nenhuma outra falha Deus mais gravemente ofendido, por ninguém provocado a maior indignação do que pelo vício das heresias, e que, por sua vez, nada pode arruinar tanto as províncias e os reinos como pode aquela horrível peste.
São Pio X, citando esta sua frase, definiu o modelo do rebanho e dos pastores nos tempos modernos, incansável defensor e conselheiro da verdadeira reforma católica contra esses modernistas recentes, cuja intenção não era a reintegração, mas a deformação e destruição da fé e dos costumes.